eu quero comunicar ao plenário da CPI que está protocolado o requerimento 726/2015 de convocação do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Quero fazer da ciência a Vossa Excelência, porque a investigação avança e, sem dúvida nenhuma, é muito importante que a gente possa verificar se o fardamento de traficante de influência que ele veste desde que deixou a presidência da República, ele também vestiu esse mesmo fardamento quando estava no Palácio do Planalto. Eu suspeito que sim, mas tenho que conceder o benefício da dúvida. E para retirar a dúvida ou confirmar a dúvida, o único jeito é ele vir aqui na CPI enquanto cidadão comum e prestar esclarecimentos. Eu queria abordar com o nosso depoente a questão que envolve a compra de Passadina. Primeiro, porque ele hoje está com os bens indisponíveis, junto com os demais diretores, por uma decisão do TCU até junho desse ano, em virtude daquele valor de 700 milhões de dólares que o TCU apurou como prejuízo para a Petrobras. Na sua defesa, assim como na defesa do presidente Sérgio Gabrielli, os senhores dizem que a diretoria executiva não podia tomar a decisão final e que cabia ao Conselho de Administração, e lá estava, né, a presidente Dilma Rousseff, como ministra-chefe da Casa Civil, presidindo o Conselho. E ela, ainda o ex-porta-voz, André Singer, noticia no ano passado de que ela só apoiou a compra de Passadina porque ela foi induzida ao erro por uma apresentação equivocada ou insuficiente de cláusulas importantes, como a put option e a marlin, do Nestor Cerveró. Nós já desfizemos um pouco essa teoria aqui, por conta que nós apresentamos o contrato. Eu tenho o parecer jurídico, que obrigatoriamente foi para a reunião do Conselho, e é óbvio que todos sabiam do que nós estamos falando. Mas tem um episódio nessa história que o Fernando Baiano lhe procura e lhe paga $1.500.000 para que o senhor, está aqui no termo de colaboração 54, eu li todos os seus termos de declaração, os do Alberto Youssef, Barusco, eu leio tudo, eu sou um leitor compulsivo. E aí, aqui está dito pelo senhor, assinado pelo senhor aqui atrás, que o senhor recebeu $1,5 milhão para não causar problema na compra de Passadina. O senhor, tecnicamente, era muito capacitado, isso ninguém nega, né, do ponto de vista técnico. O problema são as ações, né, que aí o senhor já está respondendo, inclusive, judicialmente. Mas eu tenho duas dúvidas. Primeiro, o eventual posicionamento técnico do senhor contrário seria um obstáculo à compra de Passadina, que precisava esse $1,5 milhão? Segundo, o senhor Fernando Baiano pagou para os outros diretores, porque a aprovação foi unânime na diretoria executiva da compra. E quanto é que o senhor estima que foi apropriado pelo grupo do Fernando Baiano e do Nestor Cerveró, que veio aqui dizendo que nunca pegou dinheiro nem dentro nem fora do país? E a outra pergunta que eu quero fazer, final a pergunta agora, é importante, presidente. A presidente Maria das Graças Foster acumulou, na minha visão, indevidamente e irregularmente, a diretoria internacional enquanto exerceu a presidência, já num período catastrófico da gestão dela na Petrobras. A Petrobras perdendo valor e ela lá. A presidente Dilma manteve ela, contra a vontade de todos os funcionários da Petrobras, de todo mundo do mercado, todos aqueles que eram envolvidos com a Petrobras, diziam que tinha que ter uma mudança. Ela foi mantida e ela acumula a diretoria internacional. Eu posso pensar que isso foi para apagar as digitais da presidente Dilma no episódio como Passadina? E uma última perguntinha. Bem, deputado, o senhor tem informação que o presidente Lula estava em Copenhague no dia da assinatura entre a Astra Oil e a Petrobras? Ok.
Em relação à sua colocação de Vossa Excelência do Fernando Baiano, ele realmente me procurou e a frase que ele usou foi exatamente essa, que eu, como técnico da área de refinaria, não causasse nenhum problema nessa aprovação. E me deu esse valor que foi mencionado por Vossa Excelência. Está correto. Quanto e quando e para quem foram outros valores, eu não tenho essa informação. Obviamente que eu posso dizer da minha parte, mas não posso dizer dos outros, mas aí é uma conclusão que tem que ser apurada nas investigações. Em relação a presidente Graça acumular a diretoria internacional, que eu me lembre, nos meus anos todos de Petrobras, eu nunca vi isso, né? Não era de praxe o presidente da Petrobras acumular a presidência e a diretoria. Eu diria que pode ter algum equívoco da minha parte, mas acho que não tem. Se pesquisar nos meus 35 anos de Petrobras, nunca aconteceu isso. Eu pesquisei 20 anos, nunca houve. Então, talvez eu possa lhe acrescentar mais 15, dizendo que também nunca houve, porque o cargo de presidente da companhia já vamos dizer, é tão pesado. É tão espinhoso. Então requer tanto participação, imagina acumular uma diretoria junto com a presidência, não é algo normal. Então isso, eu, 35 anos de casa, nunca vi. E não a diretoria comum, é internacional. Volume de investimentos gigantesco fora do Brasil. Eu nunca vi isso. E o senhor, Vossa Excelência, fez uma outra pergunta agora que eu podia repetir, por favor? Se esta permanência tinha como objetivo, e a presidente Dilma manteve ela, inclusive contra as vozes de todas as pessoas do governo, fora do governo, se poderia ser para apagar pela lealdade da presidente Graça eventuais digitais da presidente Dilma que fossem inconvenientes do ponto de vista das atividades da diretoria internacional, particularmente na compra de Passadina. Eu não tenho condição de informar a Vossa Excelência, porque, inclusive, quando ela acumulou essa função, eu já não estava mais na Petrobras. Quando eu saí da companhia, em abril de 2012, o diretor internacional era o Jorge Zelada. E ele permaneceu ainda algum tempo depois, quando eu saí da companhia. Então, quando ocorreu essa acumulação de cargo pela presidente Graça, eu já não estava mais na empresa. Então, não tenho como lhe responder. Com a palavra o deputado Celso Passera, segue o deputado se ele Léo tem de Brito. notícia, presidente, é só se ele tem notícia que se o presidente Lula estava em Copenhague no dia da assinatura do contrato da Petrobras com a Astra Oil para a compra de Passadina. Que eu tenha conhecimento, não. Deputado que eu tenha conhecimento, não. Deputado Celso Passera, segue o deputado Léo de Brito. Cerveró cometeu um ato falho na comissão de fiscalização aqui. Deputado Celso Passera. Não tenho conhecimento. Vamos dar um microfone só para o deputado ontem. Desculpa, mas é relevante, né?